Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, começamos então mais uma edição do programa Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, da CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, do Partido Socialista, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. Cumprimento os três, bem-vindos mais uma vez, e bom dia também aos nossos ouvintes, naturalmente. Os temas para hoje são a questão da criação da Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal. Os autarcas já concertaram uma reunião de trabalho em que desta vez devem estar todos presentes. A distrital do PSD de Setúbal vê um panorama alarmante, e estou a citar, quando olha para a segurança pública na região, e temos depois, por fim, as diversas reformas políticas promovidas pelo Governo em diversas áreas. Começamos por este primeiro tema dos autarcas da região que finalmente parecem estar entendidos para uma reunião em que possam estar todos presentes. Este tema já foi aqui discutido na última edição do programa, eu recordo, havia uma reunião e houve na segunda-feira promovida por Frederico Rosa, autarca socialista do Barreiro. Nessa reunião estiveram presentes apenas presidentes de Câmara do PS, representados os 5 do PS, embora apenas 3 tenham estado presencialmente na Startup Barreiro. Houve 2, Fernando Pinto de Alcochete e Inês Medeiros de Almada, que estiveram via online, mas não esteve presente nenhum dos 4 presidentes de Câmara da CDU por, segundo informaram, impedimentos de agenda devido a esta reunião alegadamente ter sido marcada sem uma concertação prévia que permitisse disponibilidades de todos em termos de agenda. Desta vez já está marcada uma outra reunião. Vai ser em Palmela, na próxima segunda-feira, dia 1, na Biblioteca Municipal de Palmela, e segundo o Álvaro Amaro, ao jornal O Setubalense, que já publicou esta notícia, agora estará garantida a presença de todos os 4 presidentes de Câmara da CDU, e também parte-se do princípio que os autarcas do Partido Socialista também vão estar presentes, tal como estiveram na primeira. Portanto, estarão reunidas aqui as condições para todos poderem dialogar e tratar-se da criação da CIM em conjunto. Eu começava desta vez por Manuel Pisco. Na semana passada, relativamente a este tema, creio que começámos por Ivan Gonçalves. Manuel Pisco, isto é mais um desenvolvimento de um tema que já abordámos aqui a semana passada. Como é que interpreta esta evolução? Bom dia. Interpreto com naturalidade. Portanto, de facto, outra iniciativa do Presidente da Câmara do Barreiro marcou, deu um pontapé de saída no assunto, mas parece que foi de facto mal combinada, e havendo agora, na sequência dessa iniciativa, a combinação entre todos, marcar uma data e vai-se fazer. E vai-se fazer esta reunião, que é o início de um processo, Este processo, de facto, como já referi na discussão da reunião anterior, tem aqui alguns aspectos um pouco mistos em relação à constituição de uma autoridade administrativa, que é um órgão da autoridade administrativa, mas que tem um caráter muito voluntário, não é? Depende nos termos do regime jurídico de autarquias, depende da vontade dos municípios. Compete às câmaras municipais, em geral, não diz se é uma, se é duas, são todas, compete às câmaras tomar a iniciativa e fizer um acordo aprovando os estatutos da Comunidade Intermunicipal. E depois esse acordo depende da aprovação pelas Assembleias Municipais, portanto, por todas as Assembleias Municipais. Portanto, envolve os órgãos das autarquias locais, das câmaras, mas não está assim bem definido. Quando estas comunidades intermunicipais têm competências muitíssimo importantes. Portanto, há uma regra apenas de limitação, que é que exijam 5 municípios pelo menos e que tenham uma população que não seja inferior a 85 mil habitantes. No caso da Península de Setúbal é fácil de resolver, de constituir, porque estes critérios estão preenchidos.
Mas as atribuições das comunidades intermunicipais são de facto demasiado relevantes para estarem dependentes agora de um acordo mais ou menos voluntário e não estar institucionalmente prevista a sua constituição, à medida que, por lei da Assembleia da República, que vai fazendo as aprovações e alterações do regime jurídico das autarquias locais, por lei da Assembleia, vão sendo delimitadas. Portanto, a Assembleia delimita, mas depois, olha, se as câmaras se deixarem dormir, nada acontece. O que é um pouco anormal em relação ao nosso regulamento jurídico, não costuma ser assim com esta feita. E aqui na região até podemos considerar que de facto estavam um pouco a dormir, porque já lá vai um ano, nada impedia que avançassem mais depressa. Claro que sim, é para constituir uma NUT 2 e uma NUT 3, portanto tem essa importância, só que a NUT 2 e a NUT 3 vão ter eficácia no próximo quadro comunitário de apoio ou designação que vier a ter. Mas, entretanto, também há uma ressalva, portanto, supletivamente, enquanto isso não estiver feito, as competências mantêm-se na área metropolitana de Lisboa, portanto, ou seja, não desaparece. Mas um dos processos de negociais que é preciso fazer, com algum cuidado, não é a assunção daquilo que agora está na competência da área metropolitana de Lisboa, que vai passar para a comunidade intermunicipal da Península de Setúbal. Portanto, não é muito delicado, porque a lei é relativamente clara, mas eu queria chegar a estas competências que as comunidades têm para se perceber, de facto, o peso que elas podem ter no processo de uma real descentralização. É bom notar, e eu não vou iludir as coisas, que as CIMs já existem desde 2013, há muito tempo. Nunca ninguém viu muitos resultados concretos, não é, do funcionamento das comunidades intermunicipais. Nunca se viu. Ou seja, as atribuições não estão plenamente assumidas. Porquê? Porque isso depende da vontade centralizadora do governo, da administração central. Sem isso, as coisas não funcionam lá muito bem. Essa é a razão porque, no outro tema relativo às autarquias, que é o tópico da nova lei das finanças locais, se está a pedir verdadeiramente uma nova lei, não é um remédio de uma lei, mas uma nova lei que reparta equitativamente competências e meios financeiros das receitas do Estado que têm sido distribuídas. Eu batalho em cima deste cavalo de batalha há muito tempo, em cima desta questão há muito tempo, e sem isto não se avança para lado nenhum. Mas atribuições, promoção do planeamento, da gestão, da estratégia, do desenvolvimento económico, social e ambiental do território. Compete-lhes promover o planeamento e a gestão. Planeamento e gestão. Desenvolvimento económico, social e ambiental do território abrangido. É de máxima importância, naturalmente. Ora, se lhe compete fazer isso em todas as grandes infraestruturas que se venham a fazer na área da Península, é importante que esteja constituída a comunidade intermunicipal para dar a realidade a esta atribuição, que é o planeamento e a gestão da estratégia de desenvolvimento. A terceira ponte, o aeroporto, enfim, as infraestruturas todas têm que ter uma palavra a dizer. Se não tiver esta comunidade constituída, os municípios mais diretamente nada dirão, portanto pronunciar serão via área metropolitana de Lisboa. Manuel Pisco, aquilo que está a dizer julga crescer uma especificidade relativamente aqui à Península de Setúbal, que segundo creio tem uma situação inédita nesta matéria da organização. Sim, no momento para é este em evolução, portanto há grandes investimentos apontados, estão em evolução, sem infraestruturas nacionais, não tem dúvida nenhuma. Não é só por isso, Manuel Pisco, eu ia falar aqui da questão administrativa, que é enquanto as outras NUT 2 correspondem a áreas plano, tem uma CCDR como entidade administrativa que pontifica, e a área metropolitana não é diretamente a CCDR, pelo menos não corresponde à delimitação geográfica da área metropolitana, mas tinha a área metropolitana, a Junta Metropolitana, uma entidade administrativa já instituída e já com as suas atribuições bem definidas, e no caso aqui, agora, da Península de Setúbal, não é nada disso, é uma situação completamente nova. Não é diferente, mas está condicionada a essa sobreposição. De facto, essa é uma questão não resolvida, né? Portanto, ainda não se clarificou, o Governo vai fazendo, a estratégia do Governo anterior é fazer isto em pequenos passos, e portanto criou uma área de sobreposição entre as áreas metropolitanas, ou as comunidades intermunicipais, e as CCDRs. As CCDRs são regiões planos, são organismos de descentralização da administração central, ponto, dependem do Governo, ponto, e ainda que tenham eleito agora presidentes de Câmara e tal, mas dependem da orientação do Governo. Então são áreas de sobreposição. Então, quando desaparecerem as CCDRs e ficarem as comunidades intermunicipais ou regiões administrativas ou as áreas metropolitanas só, nessa altura temos descentralização a sério e temos o país com uma articulação
que não está sempre 80% ou 90% ou 95% dependente da administração central. E é a situação que ainda hoje temos. Temos uma sobreposição entre, é claro, a gente olha para a área metropolitana de Lisboa e percebe que não há até coincidência na área territorial, mas há uma sobreposição de competências entre a CCDR e a área metropolitana. Depois ainda só consultar umas às outras, não é? E é preciso muito boa vontade dos membros destes órgãos, não é? E dos titulares destes cargos para haver uma conciliação, porque pode haver planeamentos distintos num órgão e no outro. Portanto, isso não é bom para a descentralização e isso tem que ser resolvido. Mas há um outro aspecto, que eu queria chegar pelo menos a esse, que é a possibilidade de articulação de investimentos municipais, de interesse intermunicipal. Um caso concreto, portanto, exploração das águas. Há uns serviços municipalizados em Almada, há uns em Setúbal, há uma tentativa muito antiga de fazer uma comunidade intermunicipal da água. Não é? Existe a Associação Intermunicipal da Água, mas tem apenas 3 ou 4 associados. Na previsão de que há necessidades comuns de abastecimento de água, de captação e abastecimento de água na Península de Setúbal, por sorte, no âmbito do país, tem um riquíssimo lençol freático, mas é preciso gerir a água comumente, não é dentro das fronteiras de cada município. E esta articulação são de investimentos que podem ser feitos no município, mas têm interesse intermunicipal. Portanto, isto é importante, este exemplo da água é bastante interessante, mas posso expor outros. Outro dia eu referi-me à questão da informática, do sistema da Polícia Digital da Informática, também é, e há muitos outros, eu refiro isto, mas nunca teve eco em lado nenhum. Há serviços partilhados, os municípios podiam funcionar articuladamente com grandes benefícios de eficácia e de poupança de meios se houvesse mais serviços partilhados entre os próprios municípios da proximidade regional, portanto, agora no âmbito da Península, a possibilidade de começar a pensar em fazer serviços partilhados, em vez de estar cada um dos municípios a fazer as mesmas coisas repetidamente com custos muito elevados. Essa forma de gestão de âmbito intermunicipal tem que começar a aparecer, e só aparece se ela tiver, o comboio só anda se tiver carris para andar, não é? Portanto, se aparece estas coisas tomarem corpo e tomarem realidade e forem reais nas atribuições que elas têm. Portanto, depois há outras competências importantes, mas lá estão referidas o abastecimento público, as infraestruturas de saneamento básico, o tratamento das águas residuais, podem e devem ser tratadas conjuntamente, por isso temos empresas que tratam isto conjuntamente para uma região, as águas são tratadas de saneamento pela Cimar Sul, os lixos pela Amar Sul, a rede dos equipamentos de saúde vem cá mencionada nas atribuições. E isso é uma coisa que se percebe perfeitamente, que não se gera dentro de um conselho, gera-se articuladamente, não é? Nós hoje recebemos uma carta qualquer do hospital e o Hospital de Setúbal chama-se Hospital São Bernardo, chama-se Hospital de Setúbal, EPE, chama-se Administração Local de Setúbal, chama-se Área Local de Saúde, chama-se uma data de coisas, que isto só expressa a confusão em termos de organização, a estrutura administrativa de saúde, em que as coisas estão, áreas locais de saúde, são unidades locais de saúde, sim. Há alguma confusão que impunha por ordem, mas os municípios também têm esta atribuição aqui para resolver em conjunto no âmbito de uma CIM. Bem, e depois as outras, a rede educativa e da formação profissional, o ordenamento do território, aí já não entendo bem como é que no âmbito de uma CIM se vai determinar o ordenamento do território, conservação da natureza e recursos naturais, quando tudo está muito acima em instituições da administração central que estão muito fechadas e que não dialogam verdadeiramente com os municípios. Os planos de ordenamento do território são um problema seríssimo que está a dar uma dificuldade tremenda para pôr no terreno a atualização dos PDMs, dos planos de diretores municipais de cada município. Essa articulação é difícil, leva anos a fazer, é uma teia burocrática que nenhum governo ainda conseguiu resolver, apesar de haver agora uma recente lei de simplex no urbanismo e na gestão do território, mas este problema ainda não está de forma nenhuma resolvido e este é um fator de atraso do país bastante significativo e que afasta investimento, inclusive, afasta investimento concretamente, porque um investidor qualquer que queira fazer uma coisa não tem menos de 5 ou 6 ou 7 anos para ter as respostas todas para fazer um investimento que às vezes são de 6 ou 7 milhões. É uma coisa absurda. Pronto,
Mas há outras áreas também importantes. A segurança e a proteção civil também hoje já se percebe que a proteção civil não pode articular, não pode funcionar sem articulação intermunicipal e regional e nacional, já agora. Hoje as catástrofes estão a tomar uma dimensão tal que as respostas não podem ser de âmbito local nem regional às vezes, não é? Tem que ser de âmbito nacional. Veja-se o que é que tem acontecido com os incêndios em Portugal, o que é que está a acontecer agora. Manuel Pisco está a dizer coisas muito interessantes, mas temos que ouvir também os outros dois, mas o Matias e o Ivan Gonçalves, mas deixe-me só fazer-lhe uma pergunta, porque decorre também desta sua explanação. O que aqui demonstrou é que as CIM fazem afinal muita falta e a CIM da Península de Setúbal faz muita falta. Então como é que se justifica, passado um ano de a lei o permitir, os autarcas, neste caso da CDU, porque os do PS mal ou bem afinal acabaram por ser os primeiros, tenham ficado um ano sem pôr a carroça em marcha? Ou seja, já lhe disse que o efeito pleno destas comunidades intermunicipais vai produzir-se, tanto a Constituição da NUT 3 e da NUT 2, apenas no próximo quadro comunitário de apoio que se inicia, creio que em 27, não é? Portanto, nós estamos aqui numa fase transitória, mas é tempo suficiente, estamos em 24, é bom que se comece a trabalhar com alguma calma para que, pelo menos nas eleições de 25... Não tem nada a ver com o pouco interesse que eventualmente os autarcas da CDU possam ter, porque por causa da Associação de Municípios da região de Setúbal. Não, eu creio que toda a gente... Não, isso é outra questão, já o disse no último programa. Edição. A Associação de Municípios é uma associação voluntária também, de caráter voluntário, entre municípios, de fins específicos, é para aqueles, não é para este conjunto de atribuições larguíssimas de planeamento e gestão que estão aqui atribuídas na lei do regime jurídico das autarquias locais. É coisa diferente. Pode haver uma associação de municípios só para ter museus. Está aqui o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal, que é muito importante, é uma das razões da existência da Associação de Municípios, não é? Porque o museu foi integrado na Associação de Municípios quando se extinguiram as assembleias distritais, mas é uma infraestrutura cultural importantíssima. Portanto, há que decidir em mãos é que fica. Na altura de decidir, fica nas mãos da Associação de Municípios, porque é de interesse conjunto. Desculpa apressá-lo, Manuel Pisco, e esta questão que estamos a falar de qual é o papel da Associação de Municípios também tem depois um outro aspecto concreto, que até já foi apontado pelo Presidente da Câmara de Palmela, o próprio Plano Estratégico de Desenvolvimento, o PDEPs. Claro, já teve o seu papel no passado no entendimento de Álvaro Amaro, que penso que seja também o entendimento do resto dos autarcas comunistas, deveria ser assumido esse plano agora pela CIM de futuro, mas já vamos discutir isso eventualmente, para dar oportunidade também ao Nuno Matias e ao Ivan Gonçalves. Eu passava agora para o Nuno Matias. O que é que tem a dizer sobre este tema, sobre este desenvolvimento, e agora estar então agendada uma reunião entre os 9 autarcas para começar a ser construída a CIM, aprovados os estatutos, tratados de outros documentos? Nuno Matias. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos, ao Manuel, ao Ivan e ao Francisco e a todos os nossos ouvintes. Este desenvolvimento só vem de encontro àquilo que tínhamos falado, penso que a semana passada, sobre a necessidade de haver aqui uma articulação para se encontrar uma solução estrutural que envolva todos os municípios, porque não faz sentido que uma boa iniciativa, que é criar uma estrutura desta natureza, com o objetivo de criar sinergias para projetos e interesses supramunicipais, depois não tivesse articulação com quem está no terreno e quem tem responsabilidades institucionais e oficiais de representação da população desses territórios, e portanto é com um sentimento positivo que eu testemunho que esse entendimento e essa articulação agora foi feita, ou pelo menos foi possível de concretizar, e agora o importante, muito daquilo que o Manuel já disse, eu concordo do ponto de vista de enquadramento formal e legal. Agora necessariamente é preciso perceber em que medida é que é possível realmente dar aqui alguma resiliência estratégica, porque necessariamente o objetivo destas CIMs é sobretudo haver aqui uma articulação que permita gerar processos de investimento e desenvolvimento do território, e para isso tem que haver aqui uma articulação estratégica que funcione e que tenha esse peso institucional
junto de decisores, porque necessariamente é muito disso que têm vivido as CIMs que hoje em dia já funcionam, e como o Manuel já disse, realmente há muitas experiências já há alguns anos, não é recente, portanto nós no limite acho que devemos ir beber muitas das boas experiências que existem pelo país e tentar organizar uma comunidade que seja objetivamente uma plataforma de reflexão estratégica, uma plataforma de lobby positivo na defesa do desenvolvimento do território e que articule aqui reflexões sobre quais são os grandes eixos de desenvolvimento, neste caso da Península de Setúbal, para que se garanta que necessariamente esta articulação institucional é mais visível e produz mais frutos. Eu acho que nesta fase é sobretudo aprender com quem já está no terreno e já se articulou dessa forma, que conseguiu influenciar decisões estratégicas, porque há muitas CIMs que têm um papel muito ativo junto do governo, do ponto de vista de criação de apoios a projetos supramunicipais, e acho que a este nível e neste quadro de desenvolvimento institucional, esse é o caminho que tem que ser seguido. Ivan Gonçalves, também esta questão, não acredita que para os autarcas do PS está encontrada a sintonia que era necessária e agora há condições para na próxima reunião estarem mesmo todos presentes? Antes de mais, muito bom dia a todos. Eu acho que aqui os meus colegas já fizeram um resumo até alargado daquilo que são não só aquilo que são as competências que este órgão pode vir a ter, mas também as suas virtudes e até o seu potencial, ou seja, aquilo no qual pode contribuir para melhorar a vida das pessoas do nosso distrito. Eu só não concordo com o Manuel Pisco aqui num ponto, que existem alguns projetos transversais a vários distritos ou supramunicipais que merecem uma coisa. A vários conselhos. Exatamente, desculpem. Sim. Concordo com o Manuel Pisco no sentido de dizer que há vários projetos que estão acima dos conselhos e que merecem uma coordenação mais ampla, mas só não concordo quando o Manuel diz que isso não é feito. Isso já é feito fundamentalmente em sede da AML e, portanto, o que se trata aqui é de fazer esse tipo de articulação, esse tipo de desenvolvimento também ao nível do nosso distrito, que eu acho que é absolutamente fundamental. Pelo menos tem um papel que é de importância e acho que devemos aprofundar este caminho. E, portanto, nesse sentido eu estou de acordo com os meus colegas, estava aqui a sinalizar só esta pequena discordância, mas na verdade estou de acordo, acho que todos estamos de acordo com o interesse que esta estrutura pode vir a ter. Depois, se existe maior ou menor vontade política dos dois partidos que têm lideranças de câmaras municipais no nosso distrito, acho que também tem sido evidente ao longo deste processo, que também não é assim tão longo como isso, porque é preciso perceber que a NUT foi constituída há cerca de um ano, como dizia o Francisco Rito, mas pelo meio tivemos muitos desenvolvimentos políticos, uma mudança de governo, que de alguma forma também puseram aqui alguma em espera, se assim pudermos dizer, algumas destas questões. Penso que agora essa questão já não se coloca. Justifica em parte, mas não justifica completamente. Numa região que estava com tanta vontade e com tanta necessidade de criar esta alteração e depois não avançar de imediato. Tendo a concordar com o Francisco, acho que parte disto também tem a ver com aquilo que o Manuel Pisco dizia, com o facto da implicação prática da criação da NUT e da possível atribuição de fundos comunitários só se vir a traduzir daqui a alguns anos e, portanto, não houve a urgência na criação desta CIM. Também me parece que os autarcas do Partido Socialista manifestaram uma vontade mais notória de que o processo avançasse. Agora, não sei quais são os motivos e também não acho que, enfim, podemos escalpelizá-los se as coisas daqui para a frente não andarem, mas parece-me que aquela falta de concertação que aqui há uma semana, penso eu, nós sinalizávamos e que todos nós também dissemos que achávamos que ia ser ultrapassada, que devia ser ultrapassada e que seria ultrapassada, acho que está nesta primeira fase ultrapassada. Não sei se todos os autarcas vão estar presentes na reunião ou não, confesso, não tenho acesso à agenda de todos, não perguntei, mas ainda que
se possam estar ou não possam estar todos na seria reunião. esquisito a primeira reunião ter falhado por motivos de agenda e depois na segunda reunião continuar a haver problemas de agenda, não era? Pois, não é, esquisito, eu não sei se é, não é desejável, isso acho que não era. Mas, pronto, não tenho essa informação. Agora, acho que, à primeira vista, daquilo que eu vejo como observador, parece-me que estão reunidas as condições para dar aqui o pontapé de saída. Mas mais importante até do que a reunião é depois existir a vontade política para a concretização destes objetivos. Nós também sabemos, já temos, vocês até têm todos mais experiência do que eu, que às vezes as reuniões não se traduzem em nada de concreto. Tenho expectativa que não seja o caso desta reunião e que daqui para a frente este seja de facto o pontapé de saída no processo de criação da CIM, que eu acho que é relevante por todos os motivos que aqui o Manel e o Nuno já elencaram, e acho que aqui estamos os três de acordo. Já levamos quase meia hora de programa com este assunto, mas ainda tenho aqui 2 outros aspectos relativos à mesma matéria que gostava de ver convosco. Vamos fazer mais uma ronda ou 2, dependendo se tratam os 2 temas na mesma intervenção. Por um lado, saber se concordam com esta ideia de que algumas das coisas que a Associação de Municípios da Região de Setúbal está a fazer, e estou-me a referir concretamente ao Plano Estratégico de Desenvolvimento, o PEDEPS, que já tem cerca de 2 dezenas de anos e que já foi revisto algumas vezes, 2 vezes em concreto, e que agora está na altura de serem feitos novos estudos para uma nova atualização. A Associação de Municípios ia arrancar com isso, e isso já está em cima da mesa, uma vez que o autarca anfitrião desta próxima reunião para a CIM, Álvaro Amaro, já revelou, já disse publicamente que é uma das matérias que entende, e presumo que isto significa que os autarcas comunistas entendem que deveria ser assumido pela CIM. Esse é um dos temas que queria colocar aqui, mantendo a palavra no Ivan Gonçalves, se acha que isso deve ser ponderado, por um lado, e por outro, também uma outra questão a que não resisto, que é, até porque esta questão vai se colocar na elaboração dos estatutos, que é a primeira tarefa do grupo de constituição da CIM, quanto à questão da eleição para os órgãos. O Conselho Diretivo da CIM será um conselho formado naturalmente por autarcas. Temos aqui um universo, o âmbito da CIM são 9 municípios, 5 comunistas, 5 socialistas e 4 comunistas. Se formos para o critério do número de presidências de Câmara, já se formos para o critério que também é usado em muitas organizações intermunicipais, como é o caso da Amarsul, do número de residentes em cada concelho, da população, as coisas já são um pouco diferentes, porque já se aproximam mais, embora eu acho, não tenho as contas feitas, mas eu acho que os municípios do PS continuam a ter um pouco mais de população, mas pouco mais do que os 4 presididos pela CDU. Isto para chegar a esta questão, mais em concreto, é normal ou evidente que a liderança da CIM, a presidência terá que ser de um socialista? Isso é pacífico ou terá que ainda ser bem estudado como é que vai ser? Ivan Gonçalves, estas 2 questões. Alonguei-me tanto na segunda, espero que não se tenha esquecido da primeira. Por acaso, depois precisava aqui de uma recordatória do Francisco, mas relativamente a esta segunda, quer dizer, eu acho que é, à primeira vista, o que fará mais sentido, porque o Partido Socialista é quem lidera mais câmaras no distrito. Esse segundo critério da questão da população, confesso que também não fiz as contas, Francisco, mas até supondo que o Partido Socialista também está na liderança nesse critério, acho que é o que fará mais sentido. Mas acho que isso é uma questão que merece negociação entre os vários elementos que compõem as várias forças políticas que têm presidências de Câmara, neste caso é o Partido Socialista e a CDU, e acho que é preciso chegar a um entendimento. Obviamente o facto do Partido Socialista ter mais câmaras não pode fazer com que seja o Partido Socialista a indicar todos os cargos de liderança ou de cargos de diretivos desta nova estrutura. Tem que ser respeitado, obviamente, esse peso é o que faz sentido, mas acho que é preciso fundamentalmente encontrar uma solução de equilíbrio. Por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, só para tentar aqui fazer a coisa por analogia,
esse equilíbrio foi conseguido, e até há mais do que 2 partidos que têm lideranças de câmaras municipais, e portanto eu acho que aqui é uma questão de negociação e de conseguir chegar a um entendimento com o qual todos estejam confortáveis. Depois, se esse entendimento não for possível, nós podemos analisar qual é que é o fator do impedimento, e eu posso fazer um comentário sobre se me parece justo ou não. Agora, assim, no vazio, é-me difícil dizer qual é que deve ser a distribuição de cargos que deve acontecer, até porque não é essa a minha função, mas eu tenho confiança que os nossos autarcas, estes 9 autarcas, estas 9 câmaras municipais, estes 9 municípios, que vão chegar a um entendimento. Acho que é o que é expectável. Sobre a outra questão que lhe tinha colocado, a primeira era quanto à importância ou à adequação de ser a comunidade intermunicipal a dar prosseguimento ao Plano Estratégico de Desenvolvimento, ao PEDEPS, até porque, com certeza que a CIM terá todo o interesse e necessidade de ter o planeamento nas suas mãos, de estudar e definir estratégias e de, nesse aspecto, ser a entidade que desenvolve este tipo de instrumentos. Claro, até de acordo com as atribuições que estão definidas na lei, como o Manuel Pisco já referiu há pouco, parece-me que é o que fará sentido. Esta comunidade intermunicipal tem um âmbito e uma legitimidade diferente da AMRS e, portanto, deve ser nesta sede que essa discussão é feita, mas enfim, acho que para já também é prematuro perceber o que é que vai acontecer. Primeiro é preciso que existam esta reunião, exista a constituição do órgão, é preciso que exista a eleição dos órgãos, é preciso estabelecer qual é que é o plano de ação, em que é que esta CIM se vai focar, porque necessariamente também não pode fazer tudo de uma vez, é preciso estabelecer um plano de ação e, portanto, a partir daí acho que nós podemos depois debater, mas parece-me, quer dizer, a legitimidade deste órgão, até pelo facto de ser um órgão previsto na lei de representação dos municípios numa comunidade intermunicipal, acho que ninguém discute que é acrescida para esse tipo de debate e para esse tipo de decisões. Manuel Pisco, também estas duas questões. Olha, Francisco, eu lamento dizer, mas vou tentar desarmadilhar as suas perguntas. Estavam armadilhadas. Exatamente, eu acho que você, como jornalista... São questões que se colocam e acho que as pessoas tenham curiosidade. Quem acompanha estas coisas deve estar a pensar neste sistema. São as questões que menos interessam agora, sabe? Menos interessam, mas... menos interessam, porque só ajudam a atravancar o processo. Interessam para a polémica, e aí, portanto, percebo que o jornalista queira ver onde é que estão os pontos polémicos. Não é tanto por haver polémica, aliás, estas questões até podem ter muito a ver com algumas dificuldades iniciais de se arrancar, ou mais vontades ou menos vontades. Caramba, a primeira vez que se acordou entre todos, encontrou-se logo uma data daqui a dias, segunda-feira há uma reunião com todos. Na reunião em que foi convocada pelo Barreiro, estava a decorrer uma reunião na Assembleia Intermunicipal da Água. Então, qual é agora o problema? Não dá procura de polémicas onde não existem, não vale a pena e não estamos a contribuir para o bem comum. É por isso que eu estou a tentar desarmadilhar as perguntas. A questão dos lugares. Ou seja, até agora nunca houve em si nenhum problema com a regra fundamental da distribuição dos lugares da direção e da constituição dos órgãos, que é a regra da proporcionalidade. Os mandatos são o que são, os presidentes são o que são, as maiorias são o que são, e toda a gente ter respeitado a regra da proporcionalidade. Porque é que agora aqui há de haver um problema? Não vejo como. Até porque para o secretariado executivo está lá previsto, até já na lei, até a aplicação da regra da média mais alta de ontem na distribuição. Acho um pouco até, não interessa, mas está lá explicitado como é que a eleição do secretariado se faz. Portanto, tem sido na área metropolitana de Lisboa, do Porto, nas CIMs todas, porque é que aqui havia de ser um problema? E porquê é que há de deixar o Manuel Pisco tão chateado também? Agora estava-me a questionar aqui. Como? É pacífico, então porquê é que também há de deixar o Manuel Pisco tão chateado de falarmos nisto? Por causa disso que eu estou a dizer, porque estamos a pôr pedras no caminho. Este tipo de questões é só para levantar problemas, não é para resolver nada. Mas não levanta problema nenhum. Se a questão é tão pacífica como o Manuel diz, não há nenhum problema, não é? Está bem, não estou chateado de coisa nenhuma. Ainda bem, fico mais descansado. É legítimo o interesse com certeza que não. Agora, eu é que estou a dar a resposta, uma vez que me foi colocada uma pergunta, eu a dar nos meus termos. Os meus termos são estes. Essa é uma polémica que não interessa nada e nem tem dificuldade nenhuma, só se inventarem dificuldades. A questão do PEDESP também pode ir um bocadinho nesse sentido, essa também está armadilhada, essa do... Sabe porquê? Porque o
PS sempre foi um projeto que foi visto como afeto desenvolvido pelos autarcas comunistas da Península de Setúbal e do Distrito de Setúbal, não é? Certo? E agora... Agora vão os autarcas de teimarias socialistas, nas câmaras de teimarias socialistas, municípios, aceitar um pedestre. O pedestre tem um valor como qualquer outro documento de trabalho e de estudo que é necessário fazer para fazer planeamento. Então, eu citei um elenco de atribuições de grande importância, mas uma que lá não está é fazer um plano integrado de desenvolvimento da comunidade intermunicipal. Essa não está. Mas é preciso integrar coisas. Agora, como é que se faz planeamento? Vão-se recolher estudos, vão-se recolher experiências do passado. O pedestre tem apontado, olha, o aeroporto de Alcochete está, desde há muitos anos, apontado no pedestre. Porquê? Porque foi estudado por especialistas em desenvolvimento regional, em planeamento, não foi um documento feito por políticos, foi por técnicos. E depois foi assumido por os políticos das autarquias. E quando se faz planeamento, se assim quiser fazer um planeamento integrado, não está lá explicitamente essa competência, mas se quiser fazer um planeamento integrado que se justifica, vai fazer o que toda a gente faz quando faz planeamento responsavelmente. Vai perguntar os estudos das universidades, os trabalhos já publicados, já aplicados, já feitos, cumpridos ou não cumpridos, o que resultou bem, o que resultou mal, e o pedestre é um desses documentos. Portanto, não é estranho que, havendo um documento desse, que vem do passado com efeitos no presente, a coincidir com os desenvolvimentos que estão a acontecer agora, um dos autarcas da CDU, que o Álvaro Amaro, da Câmara de Palmela, tenha citado e tenha posto como referência, porque fatalmente será. Depois há de haver estudos de planeamento da Universidade, da Faculdade de Ciência e Tecnologia, das Universidades de Lisboa, do Politécnico, recolhem-se os estudos e faz-se o planeamento quando assim vier a entender, já quando estiver consolidada, que é necessário um planeamento integrado da região. E esse planeamento integrado da comunidade faz sentido com a articulação das outras CIMs. E várias CIMs articuladas, o que é? É uma região administrativa. Portanto, é uma questão que não é de agora, é natural que se ponha, mas quando for preciso o planeamento integrado, então é um elemento de estudo importante. Mas não é uma questão que se deve colocar agora. Os comunistas estão a favor, os socialistas estão contra. Essa é outra armadilha que só vai atrapalhar o processo. Por isso é que eu falei em desarmadilhar as perguntas. E o Ivan Gonçalves já tinha, previamente à sua intervenção, demonstrado que achava normal que o PDEPS fosse assumido ou fosse um instrumento a transitar para cima, e agora queria fazer mais alguma... Só queria fazer um pequeno reparo. Sim. É porque o Manuel Pisco, aquilo que a cada altura se refere sobre o papel que os autarcas da CDU tiveram, quer dizer, houve uma transformação fundamental ao longo dos últimos anos na Península de Setúbal. Eu recordo, por exemplo, há 10 anos atrás, na eleição para 2013, dos 9 municípios da Península de Setúbal, 8 eram liderados por presidentes da CDU e 1 pelo PS, o Montijo. Neste momento a situação mudou. Portanto, é normal que tivesse havido uma liderança do processo, deste e de outros, e que os autarcas da CDU estejam mais ligados a alguns projetos. Isso não faz com que eles não possam ser assumidos no futuro. Também não obriga a que sejam, o que eu digo, mas houve uma alteração fundamental. O nosso distrito é provavelmente aquele em que houve uma alteração maior do país, uma alteração maior na cor das lideranças dos partidos, ou pelo menos em que o paradigma mudou. Nós tínhamos um distrito em que a liderança era quase só exclusivamente há alguns anos de câmaras da CDU. Esse não é o caso hoje, portanto acho que não se pode olhar propriamente para esse passado para tirar daí grandes conclusões face àquilo que vai acontecer. Era só isto que eu queria dizer. E então passamos para Nuno Matias, ainda sobre a futura CIM, estes dois aspectos da governação ou da governança da CIM e relativamente à continuidade do plano estratégico do PDEPS. Nuno Matias. Vamos lá ver, em relação à continuação do plano, parece-me que é uma questão relativamente lógica que continua a haver esse tipo de documentos estratégicos e a organização estratégica. Sobre a organização deste tipo de comunidades, eu diria que mais importante do que a sua organização, porque a roda já foi inventada, é sobretudo pôr em prática a organização, a existência e sobretudo a intervenção e a ação estratégica, e portanto acho que se perde demasiado tempo se estamos a perder algum esforço e alguma energia a discutir como é que se deve organizar comunidades que na realidade já existem noutros espaços territoriais, e a única coisa que temos que fazer é replicar os modelos que funcionam bem. Quer dizer, não acho que estamos a inventar ou a discutir ou a inventar discussões ou divisões
que são um pouco mais estéreis quando se tenta afastar daquilo que é o essencial, acho que se está a perder tempo e energia que não se justifica. E, portanto, eu aí sou muito prático. Onde existe já soluções e que funcionam bem, é ir replicar um modelo e implementar, porque depois o que importa não é tanto a organização e como é que se faz a eleição ou como é que se faz a representação, é replicar um modelo que funciona melhor, sobretudo o dia seguinte, como é que depois se faz a ação estratégica, estruturada, organizada, que permite ir de encontro aos interesses do desenvolvimento do território. E com isto passamos então ao segundo tema do programa de hoje, a segurança interna na região, no distrito de Setúbal. O relatório anual de segurança interna serviu para a distrital do PSD vir dizer que existe um panorama alarmante quanto à segurança interna na região. Eu começava agora por Nuno Matias, precisamente por ser do PSD e ter também responsabilidades relativamente à distrital. Nuno Matias, presumo que tenha presentes estes números. O PSD diz que no caso da violência doméstica, por exemplo, em que em termos nacionais houve uma redução deste tipo de crimes, na região de Setúbal aumentou 3,6%, e depois há também números que mostram que a criminalidade geral aumentou no distrito, mas também aumentou no resto do país, e a criminalidade violenta e grave foi a que aumentou mais, 26%. Porque é que o panorama é alarmante, como diz o PSD? Vamos lá ver, o panorama é alarmante, sobretudo na reflexão que tem que ser feita, porque há aqui indicadores que nos devem preocupar, quando vemos no relatório que a criminalidade violenta e grave aumentou 26,6% comparativamente a 2022, como é óbvio deve nos preocupar. Estamos a falar de movimentos mais organizados que têm um nível de gravidade e de impacto na segurança das pessoas e dos seus bens que necessariamente nos deve preocupar. Eu, pessoalmente, até enquanto cidadão, fico satisfeito por ver que um partido como o PSD, neste caso, que ainda por cima está neste momento com responsabilidades governativas, assume esta posição de pressão junto do Governo Central, porque necessariamente é isto que também temos que fazer, reconhecendo que há aqui uma série de questões que importa uma atenção e um investimento mais estrutural e mais robusto na área da segurança, porque não é de agora, há muitos anos que todos nós nos queixamos, deputados, autarcas, cidadãos em primeiro lugar, em relação a um conjunto de deficiências do ponto de vista da organização dos serviços de segurança e que começam nos espaços físicos. Sabemos que muitas esquadras e postos, seja da PSP, da GNR, não têm as melhores condições, passam pelas viaturas que vemos muitas das vezes sem o mínimo de capacidade de resposta, a acabar nos efetivos, que sabemos que têm razões de queixa e houve aqui um princípio que, na minha opinião, foi desequilibrado no governo anterior, onde se avançou para a definição e a disponibilização de um subsídio de risco para a PJ, sem se pensar na solução como um todo. Eu não estou contra se ter feito nada ou se ter feito alguma coisa na PJ, acho que se devia ter pensado e projetado que isto iria gerar algum sentimento de revolta nas outras forças, que necessariamente também têm na sua atividade um risco associado e, portanto, devíamos ter pensado numa solução transversal, mais equilibrada e que permitisse dar resposta. Ou seja, há efetivamente a montante na organização dos serviços de segurança uma necessidade de atenção que passa pela infraestrutura, pelas viaturas e pela dignificação dos efetivos, e eu sinto muito confortável quando tenho no meu partido, mesmo estando com responsabilidades governativas, a disponibilidade para não ter problemas de exigir ao seu próprio governo, do seu próprio partido, a atenção que se exige para um problema que, mais do que alarmante, nos preocupa diariamente, no sentido de termos na comunidade um espaço que seja cada vez mais tranquilo na sua vivência. Isso não significa que estejamos aqui a viver um estado de sítio,
mas significa que as autoridades têm que refletir sobre que medidas é que têm que ser implementadas, e parece-me que foi com esse objetivo que a distrital do PSD de Setúbal interveio, e bem, para identificar um problema que não é de agora, não começou agora com este governo, e na verdade também não começou com os governos anteriores, é um problema que vem se agravando ao longo de algumas décadas, e é importante que se assuma, independentemente se é um governo deste partido ou do outro, ou desta coligação ou da outra, é importante que seja identificado as necessidades de investimento e que elas se concretizem para que estes indicadores comecem a ser combatidos. Eu não entro naquelas vias e naquelas visões populistas que dizem que isto se deve a situações de imigração. Eu não acho que seja por aí. Por falar em populismo, eu ia fazer uma provocação ao Nuno Matias. O Nuno estava a destacar a capacidade da distrital de levantar esta bandeira, apontar este problema, apesar do governo ser de maioria do PSD, ou ser do PSD quase na totalidade, depois tem a AD também, o resto dos partidos. Estava a destacar essa capacidade, e além disso também teve outra capacidade, foi o de antecipar-se, ou pelo menos fazer-se ouvir mais do que o Chega nesta matéria. Eu reparei na intensidade com que o PSD regional puxou por este tema, nota de imprensa, as notícias que foram publicadas, um artigo de opinião do deputado Bruno Vitorino. Há também aqui esta preocupação em termos de agenda mediática de ocupar este espaço, Nuno Matias. Não, vamos lá ver, eu acho que é fundamental que seja um tema mais ou menos popular, ou que seja ou não liderado ou tenha sido agenda central de outros partidos. É importante perceber que são temas importantes para a população. E eu realço sobretudo a disponibilidade de um partido como o PSD, tendo responsabilidades atualmente governativas, não deixar de chamar a atenção e exigir ao governo do seu partido que é fundamental que se encontrem mais soluções e que se faça mais investimentos, sabendo nós que é um problema que não é de agora, sabendo nós que é um problema que exige investimentos, que envolve também a necessidade de dar mais dignidade aos efetivos. E, sim, portanto, esse aspecto o Nuno já tinha. Sim, certo. Ivan Gonçalves, passava agora para si, porque o Partido Socialista foi precisamente quem esteve no governo antes de entrar agora o PSD, e os problemas da criminalidade vão passando de umas legislaturas para as outras, como é natural. O que é que lhe parece o relatório da administração anual relativo à criminalidade do ano passado, e também esta posição do PSD do Distrito? Bom, eu antes de mais quero dizer que o nosso país o país, e todos os relatórios internacionais o dizem, é extremamente seguro. Face ao panorama mundial, somos um dos países mais seguros do mundo, toda a gente sabe isso são os factos. Depois, existem obviamente situações que por vezes podem criar alguns focos de criminalidade. O nosso distrito tem algumas particularidades, até do ponto de vista social, algumas bolsas que são casos de maior preocupação. Isso é também reconhecido, e se existiu um aumento da criminalidade no nosso distrito, é preciso perceber exatamente o que é que se passa e agir para resolver o problema, sem alarmismos e sem nós criarmos uma narrativa que é falsa e que acaba apenas por tentar induzir o medo nas populações. Sabemos que há órgãos de comunicação social que estão dedicados apenas a procurar os crimes que vão acontecendo porque acham que essa é a melhor forma, acham, e se calhar têm razão, de ter audiências, enfim, mas nós, enquanto decisores políticos, temos que superar essas sensações e ir àquilo que são os factos e os números. Mas eu acho que este comunicado não tem nada a ver com isso. Este comunicado tem a ver com outra coisa. Quero também dizer o seguinte: eu acho que as forças de segurança têm, o Matias disse e eu concordo, têm que ter condições para fazer o seu trabalho, quer condições materiais, de recursos, têm que ter carreiras que sejam atrativas.
para fazer bem o seu trabalho e tem também a obrigação de cumprir a lei, e quando isso não acontece tem que haver consequências, até porque tem uma responsabilidade acrescida na nossa comunidade. As forças de segurança são um pilar da comunidade e têm que ter especial atenção ao seu comportamento. Acho que nisto também estamos todos de acordo. Relativamente a este comunicado, acho que não tem nada a ver ou melhor, tendo a ver com a questão da segurança. Acho que o objetivo não é isso. Acho que é uma de duas questões. Ou o PSD quer tentar ultrapassar o Chega e não permitir que seja o Chega a fazer sua, a pegar nesta bandeira e a carregá-la como sua. Percebemos que o Chega o faz e fala de uma forma habitualmente usando mentiras, usando uma narrativa que não é verdadeira, e parece-me que o PSD não quer aqui deixar que este tema da segurança fique apenas para este partido, e também acho que há, mas há aqui um risco, que é o risco que todos nós sabemos que existe, que é de um partido que é um partido sério, como é o PSD, que lhe aconteça aquilo que aconteceu a parte dos partidos sérios um pouco por esse mundo, que é que face à direita radical incorporarem aquele que é o seu argumentário e acabarem a dizer as mesmas coisas que os partidos da direita radical. Eu recordo o Partido Republicano, por exemplo, nos Estados Unidos, que hoje é quase o partido de Trump, já foi um partido sério, com gente séria, e que dizia coisas que eram factos verdadeiros e não um conjunto de mentiras e de percepções. Ivan Gonçalves, pedia que terminasse para termos também aqui ainda 6 minutos para o Manuel Pisco. Muito bem, já terminei, é apenas para dizer que acho que é o Chega, o PSD, a tentar que o Chega não fique com este já espaço, ficou claro. Mas há este risco. E esse risco está a referir relativamente aos partidos do espectro da direita, também se aplica já de forma generalizada a todos os partidos tradicionais. Veja-se aquilo que está a acontecer em França, em que os partidos de esquerda também já estão em sérios apuros. Não, estamos a falar de coisas diferentes. Sim. Eu estou a falar de uma questão da narrativa que cada um usa, mas passemos ao Manuel Pisco. Passemos ao Manuel Pisco, e estes outros temas haveremos de ter tempo no futuro. Manuel Pisco, sobre esta questão da criminalidade, com a atual atenção ao distrito de Setúbal, o que é que lhe apetece dizer? Eu acho que não há motivos para alarme, quer dizer, dizendo que houve um crescimento no ano passado, que era referido no relatório de segurança interna, sem contar que, com a redução sistemática que ao longo dos últimos anos tem vindo a acontecer no distrito de Setúbal, e nomeadamente no Conselho, mas no âmbito do distrito também, tem havido uma redução da criminalidade bastante significativa, mas tem que se atender também que os fenómenos da criminalidade e o aparecimento de novos ou velhos agentes do crime tem também a ver por vezes com o clima geral. O ano passado pautou-se também pelo aparecimento de novos movimentos e projetos com convergência ideológica com a extrema-direita, mesmo que por vezes perpassem a sua versão clássica com ideias patriarcais e misóginas. O que eu acabei de dizer consta na página 31 do relatório de segurança interna e dá uma ideia de clima social que às vezes pode potenciar um pouco o agente criminoso a ir a extremos que habitualmente não ia. E eu recordo que o ano 23 foi de facto no plano político e social um ano mais político do que social, foi um ano bastante agitado, inseguranças ao nível da governação, aconteceu o que aconteceu, todos sabemos, um governo com maioria absoluta caiu, há insegurança na justiça. Portanto, a justiça está sobre brasas, não é? Portanto, está a propiciar utilizações, abusos do uso de fatos processuais da justiça absolutamente indevidos e que a lei tipifica como crimes, e essa insegurança, de facto, pode potenciar algumas aventuras mais. Mas não há um fenómeno de insegurança, sobretudo aquele que a direita costuma ligar aqui, sistematicamente, aos imigrantes, que são quem tem tentado a salvar a economia deste país, mas que a direita, nomeadamente o Chega, de facto está a fazer bandeira disso, é tudo a culpa dos imigrantes, quando os imigrantes têm estado a sustentar em boa parte o desenvolvimento da economia do país. Eu percebo aquilo que o Ivan Gonçalves estava a dizer, o PSD tem que dar uma no cravo na ferradura e não deixar a bandeira do securitarismo só nas mãos do Chega. Mas isso não é, parece que seja uma boa tática. É melhor atender à realidade, porque na segurança, a imagem de Estado seguro, de forças policiais que funcionam, que houve também essa crise,
que despoltou nas forças policiais todas por causa daquele subsídio absurdo ou inusitado, não sei por que motivos, com que fundamentos, atribuído à Polícia Judiciária, não atribuindo à PSP, à GNR, aos outros agentes da Polícia e da Justiça. Ainda continuam ali em luta também o pessoal dos funcionários dos tribunais e da justiça, com as suas reivindicações não atendidas sistematicamente. Mas essa percepção de fraqueza do sistema de justiça, de fraqueza do sistema de segurança, potencia o alargamento de atividades criminosas. É verdade isso. Isso é que é preocupante. Não são os números pontuais de mais um ano só, um ano 10, isso acontece nas ocorrências. Portanto, eu não tirava nenhuma ilação de que há de facto um crescimento, como a direita extrema gosta de fazer chegar, sendo que esse discurso de securitarismo é também ele provocador de alguns ânimos criminosos nos agentes que estão predispostos a atos ilegais e criminosos. Então, atenção, as coisas encadeiam-se umas nas outras. O discurso securitarista, de necessidade de um grande securitarismo, de videovigilância em toda a parte, disto, daquilo, quando faltam meios às forças de segurança que temos, não é? Muito bom está o estado da segurança neste país, não é? Tendo em conta a estrutura policial, o estado em que está, de alguma fraqueza, em que está a força policial que temos. E com isto ainda temos aqui 2 minutos. Nuno Matias, quer dizer alguma coisa na sequência do que foi aqui dito, designadamente por Luís Van Gonçalves? Sim, vamos lá ver. Aqui não é uma questão de o PSD estar a correr para tentar abocanhar alguma da oportunidade do Chega, não é essa a questão. Felizmente o PSD é um partido com história que não precisa estar a olhar para o lado para ver o que é melhor na sua intervenção. Se o Chega faz uma abordagem populista, e eu concordo que faz, generaliza situações como a questão das condições da imigração para achar que isso é a causa para os problemas de alguma insegurança que existe, e que eu não dramatizo, foi aquilo que eu também procurei transmitir. Eu não acho que estejamos a viver um estado de sítio, o país continua a ser um país seguro, mas estes indicadores devem servir para alguma coisa do ponto de vista de reflexão, sobretudo para aquilo que nós sabemos, porque estamos no terreno, somos autarcas e sabemos perfeitamente, porque também falamos com as forças de segurança, falamos com os cidadãos e sabemos que há falta de condições de intervenção, seja na prevenção, seja na reação das forças de segurança, para que este clima de segurança, que até existe, ninguém está a dizer que não existe, não possa, apesar de tudo, combater estes números, não deixam de ter o seu alarme social, porque aumentar a criminalidade a 2 dígitos e a mais de 20%, mesmo que o ano de 22 tenha sido um ano particularmente seguro ou um ano particularmente atípico, isso, apesar de tudo, não significa que as condições das forças de segurança estejam salvaguardadas, e nós sabemos que não estão, e estão desde as infraestruturas às viaturas e acabando nos efetivos, que na minha opinião até é o principal problema, que neste momento existe alguma desmotivação que tem que ser combatida. E, portanto, não é que uma luta contra o Chega, é que uma luta pela dignificação de uma atividade que é fundamental e para um reforço de um sentimento de segurança que para nós também me parece que é fundamental, não só para a população, mas também para aquilo que é a confiabilidade de um país, que neste momento é também atrativo por isso mesmo. É por ser este sentimento de segurança que queremos ainda incrementar. E com isto chegamos ao final do Política Local de hoje. Não tivemos tempo de tratar a última questão que tínhamos em agenda, as diversas reformas com que o Governo está a tentar avançar no plano nacional. Teremos oportunidade em futuras edições do programa. Um dos temas que teremos também para a próxima semana seguramente é a situação no bairro Pena Joia, em Almada, que hoje também não falámos, nem estava em agenda. O programa volta de hoje a 8 dias e repete amanhã à 1 da tarde. Entretanto, está também em podcast no site da Popular FM. Política Local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.